aí, galera? Bem-vindos a mais um Hoje no Mundo Tech. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um monte de notícias de tecnologia. Mergulho profundo. Que são, inacreditáveis. Ah, sério? Preparem-se para ter a mente explodida. Segura a cadeira. A gente vai falar de inteligência artificial, treta de bilionários, alternativas para as redes sociais, Isso aí. batalhas judiciais, Tá bom. segurança cibernética e até tecnologia especial baratinha. É isso aí, a gente tem um cardápio bem variado hoje, Uhum. desde disputas épicas pelo controle da EA, Nossa. até satélites do tamanho de uma mala de viagem, Caramba! que tiram fotos incríveis da Terra. É mesmo. Prometa que você vai sair daqui com a cabeça borbulhando de ideias. Vamos começar com a bomba do dia. Opa! Elon Musk querendo comprar a OpenAI, Que isso? a empresa por trás do ChatGPT. Ele fez uma oferta de quase $100 bilhões. Caramba. O que, no mundo dos negócios, você chama de oferta hostil, sabe? Sei! É quando uma empresa tenta comprar outra, mesmo que os donos não queiram vender. O OpenAI, claro, recusou a oferta, mas o que será que está por trás dessa briga toda? Pois é. O Musk argumenta que quer resgatar o compromisso original da empresa com a transparência no desenvolvimento de IAs. Parece que ele não tá muito feliz com a direção que a OpenAI tomou, Sei. ficando mais fechado e menos transparente. Acho que a gente pode até traçar um paralelo com a história do Twitter, né? O Musk comprou a rede social falando em liberdade de expressão e tudo mais. Será que ele vê a OpenAI seguindo um caminho parecido com o que ele criticava no Twitter antes de comprar? É uma boa observação. E essa história toda coloca em evidência o debate sobre o desenvolvimento ético da inteligência artificial. Como garantir que essa tecnologia seja usada para o bem e quem realmente controla essa tecnologia tão poderosa. Pois é. Afinal, estamos falando de uma empresa que está moldando o futuro da IO. E o impacto disso na sociedade é enorme. Falando em futuro, você viu que agora temos um Wikitalk. Wikitalk. É basicamente um feed infinito de artigos aleatórios da Wikipedia. Calma. Sem algoritmo nenhum te dizendo o que você deve ler. Que legal! Pois é. E essa ideia do Wikitalk é genial. Certo. É como se você abrisse uma página aleatória da Wikipedia e fosse navegando pelos links, sabe? Ah! Só que sem ter que clicar em nada. É só deixar a página rolar e se perder nesse mar de conhecimento. Nossa! Imagina só, você tá lá entediado no ônibus e de repente descobre a história da invenção do clipe de papel. Sei. Ou a biografia de uma cientista que você nunca tinha ouvido falar. Verdade. É como uma caça ao tesouro, só que de informações. Boa. E o melhor de tudo, O que? o código-fonte do Wikitalk é aberto. Então qualquer um pode ver como ele funciona e até contribuir para o projeto. Isso é muito legal. É a tecnologia sendo usada para democratizar o acesso à informação. Verdade. E essa iniciativa do Isaac Shemal, criador do Wikitalk, reflete essa tendência de buscar alternativas às redes sociais tradicionais. É a busca por detox digital, por um espaço online, onde a gente possa explorar livremente sem ser guiado por algoritmos. E por falar em disputas, Opa. a gente tem outra batalha judicial rolando, dessa vez, entre a Oracle e o Ryan Dahl, o criador do Node.js e do Deno. E o motivo da briga, Uau. a nome JavaScript. Puxa. A Oracle quer manter a marca registrada JavaScript, Sim. mesmo com acusações de que ela renovou a propriedade de forma inadequada em 2019. É mesmo. Eles alegam que usaram uma página do Oracle JD como evidência, mas o Ryan Dahl acusa a empresa de usar isso como uma manobra para desviar o foco da discussão principal. Entendi. E qual seria essa discussão principal? A questão central é se JavaScript deveria ser uma marca registrada, Aham. especialmente considerando que é um termo tão amplamente usado na comunidade de desenvolvimento. O Ryan Dahl argumenta que a Oracle está usando a marca para ter controle indevido sobre a linguagem. Sei. Ele teme que isso possa ter um impacto negativo no desenvolvimento de softwares de código aberto. Essa briga judicial levanta questões importantes sobre a propriedade intelectual no mundo da programação, né? Imagine o impacto que isso pode ter no desenvolvimento de softwares de código aberto. Nossa. Se empresas começarem a registrar marcas e termos comuns da programação. Bom, saindo dos tribunais, a Microsoft resolveu dar um chega pra lá nos scarewares com uma nova ferramenta no Edge. E essa ferramenta é poderosa. E como é?
Usando a inteligência artificial, ela detecta e bloqueia esses ataques que tentam te assustar para que você baixe softwares maliciosos. Sei. Ou forneça seus dados. Mas como essa inteligência artificial funciona? Ela precisa coletar meus dados para funcionar. Não, e esse é o ponto mais interessante. Tudo acontece no seu próprio dispositivo, sem enviar dados para a nuvem. Isso significa que sua privacidade está protegida enquanto a ferramenta trabalha para te manter seguro. Uau. É um passo importante na luta contra os scarewares, que estão cada vez mais sofisticados. Com certeza. Falando em sofisticação, você acredita que um satélite do tamanho de uma mala de viagem Isso. conseguiu capturar imagens incríveis da Terra? É sério. Esse CubeSat, chamado OnGlySat, foi desenvolvido pela empresa japonesa ArcEdge Space. Caramba. O mais impressionante é a resolução das imagens, 2,5 metros. Dá para ver detalhes como edifícios e estradas. Nossa, é democratização da tecnologia espacial. Agora, até empresas menores podem ter acesso a dados de observação da Terra de alta qualidade. Exatamente. Isso abre um leque de possibilidades para pesquisa científica, monitoramento ambiental e muito mais. Imagine o que poderemos fazer com essa tecnologia nos próximos anos. E por falar coisas que podem dar errado, o aplicativo DeepSeek para iOS está transmitindo dados dos usuários sem criptografia, o que é um prato cheio para hackers. É um problemão. Sem criptografia. Os dados ficam vulneráveis à interceptação e manipulação. É como se você estivesse enviando uma carta aberta pelo correio, onde qualquer um pode ler o que você escreveu. E a Apple, o que ela diz sobre isso? A Apple recomenda que os desenvolvedores usem o módulo ATS para garantir transmissões seguras, mas, infelizmente, essa proteção não é obrigatória. E o DeepSeek optou por não usar essa proteção, colocando os dados dos usuários em risco. É um exemplo de como a segurança dos aplicativos precisa ser levada a sério, tanto pelos desenvolvedores quanto pelos usuários. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, temos uma notícia animadora. Os pagamentos de ransomware diminuíram 35% em 2024. Que legal. Parece que as autoridades estão começando a ter sucesso na luta contra esse tipo de cybercrime. Foram 814 milhões de dólares registrados em pagamentos. Caramba! O que representa uma queda significativa em relação ao ano anterior. E essa queda foi ainda mais acentuada no segundo semestre do ano, mostrando que as medidas de combate ao ransomware estão tendo um impacto real. Mas antes de comemorar, a gente volta já com a segunda parte do nosso mergulho, onde vamos explorar mais a fundo essa e outras notícias. Não saiam daí. E voltamos com a segunda parte do nosso Hoje no Mundo Tech. A gente estava falando sobre a queda nos pagamentos de ransomware, que é uma ótima notícia, né? É, com certeza. Mas será que podemos comemorar? É bom ver essa queda. Mas acho que é cedo para abrir o champanhe. A gente tem que lembrar que o ransomware ainda é uma ameaça real. Verdade. E que os criminosos estão sempre buscando novas formas de atacar. E, falando em ameaças, a gente estava debatendo antes sobre a briga entre o Elon Musk e a OpenAI pelo controle da inteligência artificial. Essa história me deixou pensando, será que a gente está caminhando para um futuro onde a IA é controlada por um pequeno grupo de bilionários? Olha, essa é uma questão bem complexa. Por um lado, a gente tem bilionários como o Musk investindo pesado em IA, buscando moldar essa tecnologia de acordo com as suas próprias visões. Por outro lado, a gente tem iniciativas como o Wikitalk, que mostram que a tecnologia também pode ser usada para democratizar o acesso à informação. É verdade, o Wikitalk é um ótimo exemplo disso. E ele também nos leva a refletir sobre como a gente consome informação online. A gente está tão acostumado com algoritmos, né? Pois é. Que nos dizem o que ler, o que assistir, o que comprar. Será que a gente está perdendo a capacidade de explorar o mundo por conta própria? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer cada vez mais. É importante a gente ter essa consciência, sabe? De como os algoritmos influenciam nossas vidas. E buscar alternativas, como o Wikitalk, que nos permitem explorar o conhecimento de forma mais livre, mais autêntica. E por falar em liberdade, a gente estava falando antes sobre a batalha judicial entre a Oracle e o Ryan Dahl pelo nome JavaScript. Essa história me deixou com uma pulga atrás da orelha. Será que a gente está caminhando para um futuro onde empresas podem ter o monopólio de termos básicos da programação? Espero que não. Mas essa briga entre a Oracle e o Ryan Dahl levanta um alerta importante sobre o papel das grandes corporações no desenvolvimento do software. A gente precisa garantir que a inovação tecnológica não seja limitada por interesses comerciais. E falando em inovação, você viu aquele satélite do tamanho de uma mala de viagem que tirou fotos incríveis da Terra? Sim. O OnGlySat.
É impressionante como a tecnologia espacial está se tornando mais acessível. Quem diria que um dia a gente teria satélites tipo de bolso, sabe? Capazes de capturar imagens de alta resolução do nosso planeta. Pois é. E essas imagens podem ser usadas para tantas coisas, né? Monitoramento ambiental, planejamento urbano, agricultura de precisão. Exatamente. As possibilidades são enormes e essa democratização da tecnologia espacial é algo que a gente precisa celebrar. É a ciência se tornando mais acessível, é a gente tendo mais ferramentas para entender e cuidar do nosso planeta. E por falar em cuidar, a gente também precisa cuidar da nossa segurança online, né? Verdade. A gente falou antes sobre o DeepSeek, aquele aplicativo para iOS que está transmitindo dados dos usuários sem criptografia. Essa história me deixou preocupado. É preocupante mesmo. A gente coloca tanta informação pessoal nos nossos smartphones e é fundamental que os apps que a gente usa protejam esses dados. Mas a culpa é só dos desenvolvedores. A gente, como usuários, também tem responsabilidade. Com certeza. A gente precisa estar atento aos aplicativos que a gente instala. Verificar as permissões que eles pedem, ler das políticas de privacidade. A segurança digital é uma responsabilidade de todos. E por falar em responsabilidade, a gente precisa voltar a falar sobre a Microsoft e a nova ferramenta no Edge que bloqueia scareware. O que me chamou a atenção foi o fato de essa ferramenta usar inteligência artificial e, ao mesmo tempo, garantir a privacidade dos usuários. É possível conciliar essas duas coisas? É um desafio, com certeza. Mas o Microsoft está mostrando que é possível desenvolver tecnologias que usam o IE de forma ética e responsável, sem comprometer a privacidade dos usuários. E isso é muito importante. A gente precisa garantir que a IE seja usada para o bem e não para nos explorar ou nos manipular. Concordo plenamente. O IE tem um potencial enorme para melhorar nossas vidas, mas a gente precisa ter cuidado para que essa tecnologia não seja usada contra nós. E para que a gente continue essa conversa e explore ainda mais o mundo da tecnologia, a gente volta já com a última punch do nosso Hoje no Mundo Tech. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Hoje no Mundo Tech. A gente está falando sobre a importância de usar a inteligência artificial de forma ética e responsável, né? E aí me veio um estalo. Será que essa preocupação também deveria se aplicar à corrida espacial? Interessante. Você traz esse ponto. A gente está vendo uma democratização da tecnologia espacial, né? Com empresas menores lançando seus próprios satélites, como a gente viu com o CubeSat e o GlideSat. Mas será que existe um debate sobre o uso ético do espaço? Tipo, quem pode lançar os satélites? Quais os limites para a exploração espacial? E como garantir que o espaço não vire um campo minado de lixo espacial? Ou pior, um palco para conflitos geopolíticos? Com certeza. Essas são questões importantes que precisam ser discutidas. A gente não pode repetir os erros que cometemos aqui na Terra, né? Poluindo e explorando o espaço sem pensar nas consequências a longo prazo. E falando em consequências, a gente não pode esquecer da segurança digital. Verdade. A gente viu o caso do DeepSeek, aquele aplicativo que transmite dados sem criptografia. E aí eu me pergunto, será que a gente, como usuários, está fazendo o suficiente para se proteger? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer, né? Pois é. A gente está cada vez mais conectado, compartilhando informações pessoais o tempo todo. E é fundamental ter consciência dos riscos e tomar medidas para se proteger. Tipo, usar senhas fortes, evitar clicar em links suspeitos, manter os softwares atualizados. Exatamente. E também é importante escolher aplicativos que se preocupam com a nossa privacidade, que usam criptografia para proteger nossos dados. E falando em escolhas, a gente precisa lembrar que a tecnologia é uma ferramenta poderosa. Verdade. Que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A gente viu isso na discussão sobre inteligência artificial, a briga pela marca registrada JavaScript e em tantos outros casos. Cabe a nós, como sociedade, decidir como vamos usar essa ferramenta. Concordo plenamente. A tecnologia não é neutra. Ela reflete os valores e os interesses de quem a cria e de quem a usa. Cabe nós questionar, debater e lutar por um futuro tecnológico que seja justo, ético e que beneficie a todos. E para a gente continuar debatendo e explorando o mundo da tecnologia, a gente precisa da sua ajuda. Se inscrevam no canal Hoje no Mundo Tech, deixem seu like e compartilhem o episódio com seus amigos. A gente se vê no próximo mergulho. Até mais. Até mais. Fique ligado nas novidades. De segunda a sexta, as notícias mais quentes do mundo tech. Se você ainda não curtiu, deixa seu joinha. Se já deixou o like, mas não é inscrito, se inscreva agora. Não custa nada. É de graça e ainda nos ajuda a continuar trazendo as informações em primeira mão para você. E não esquece de compartilhar. Se gostou, compartilha com os seus amigos. Se não gostou,
compartilha com seus inimigos, mas compartilha e ajuda a divulgar nosso trabalho. Até a próxima e valeu!